Perceba que ela está ligada pelo centro no nível, né? Mas eu quero rebaixar elas. Eu posso selecionar e aqui eu tenho em deslocamento dizer que a mesa superior desloca, fica no nível. Esse é um detalhe. Então eu calculo a estrutura recalculando ela. Dá um ESC. Instabilidade. O que é essa instabilidade tipo 3? O que acontece? Imagine que eu tivesse essa estrutura, então por isso que o robô tinha um problema de análise. Imagine se eu tivesse essa estrutura e ela fosse uma estrutura onde a base aqui está em rótula. Tá? Imagina que está chumbada, né, fixada aqui num chumbador metálico, então você não tem estabilidade. Bate um vento, bate uma força aqui, é instável. Se esse pilar ele está concretado num bloco, né, ou num pilarete aqui, desce aqui até embaixo, vai lá numa fundação, ele tem uma relação de engaste. Numa relação de engaste, essa estrutura estaria mais estável. Então, se eu mudo aqui para engastado a base, ele muda o estilo e não vai ter essa mensagem de instabilidade. Olha só, vou recalcular. Percebe? O que acontece aqui? Eu tenho essa estrutura, eu tenho um comportamento, e aqui ela só tem o peso próprio dela. Qual que é o peso próprio dessa estrutura? Quantos quilos está caindo em cada um desses pilares? Bom, é só você vir em resultados de diagramas de barras, e aqui você pode exibir as reações em Z. Por que a reação é em Z? Porque a força é exercida no eixo Z, está vendo aqui, ó, no sentido Z. Por que a reação é positiva? Porque a força do peso desce no sentido negativo. Sentido positivo é o sentido da seta. Então a reação é positiva, a carga, quando a gente aplica, é negativa. Mas aqui eu tenho o peso próprio da estrutura, composto pelas vigas e os pilares. Perfeito? Você pode até aferir esse peso aqui, incubando aqui o volume de concreto e multiplicando por 2,55 tonelada por metro cúbico, que é o peso que está lá na classificação do material aqui no robot. Aí, veja, esse é o primeiro ponto. Essa ligação aqui, deixa eu deixar fino só para você ver. Esses elementos aqui, eles são barras e a extremidade são nós. Confere? Aqui embaixo eu posso ativar os nós, então eu sei o número de cada nó. E eu sei, posso desativar os nós, o número de cada barra. Tem momento que você quer aplicar carga na barra, tem momento que você quer aplicar carga no nó. Se eu quero aplicar uma carga numa barra dessa, em determinado ponto, no meio ou a uma certa distância, eu tenho que criar um nó. E é muito simples criar um nó numa barra dessa. E aí eu lanço uma carga como se fosse uma carga concentrada. Mas antes de falar nisso, aqui o peso próprio é chamado DL1. Essa carga ela aparece aqui, ó, tipos de carga. É a única carga criada automaticamente. Essa carga chamada DL1 você pode alterar. Você dá mais um clique aqui, ó, quando mudar para 1, eu posso, ao invés de deixar DL1, eu vou chamar de peso próprio mesmo. Tá? Peso próprio. Essa subcategoria aqui, ele vai afetar na hora que eu fizer uma combinação. Eu posso deixar que ele busque automaticamente o fator de majoração, dada a subnatureza do material, ou eu atribuo. Depois eu mostro isso. Mudei o nome, mudei a categoria, o nome ali, a legenda, modificar. Vai alterar? Tá, alterado, ó, peso próprio. Manteve a mesma carga, só mudei o nome. Bom, outra coisa que você pode alterar também é esses símbolos de apoio aqui, ó. Tá vendo? Nós temos aqui um apoio engastado, né? Quando eu clico aqui, eu tenho aqui engastado. Dou 2 cliques. Aqui eu tenho avançado e aqui eu tenho uma dimensão, que é apoio nodal. Não estava mostrando aqui, já tem um valor, né? Que eu devo ter usado em outra aula. Então você atribui um valor aqui, ele vai criar um nó. Mas por que não está aparecendo, então, se está marcado? Por que não está aparecendo? Às vezes não aparece. Vou dar o comando VG, ele vai abrir essa tela aqui. Tá? Isso aqui também, sem o comando VG, é só você clicar aqui, ó, nesses 4 campinhos que tem aqui embaixo. É a mesma coisa. Aqui em estrutura,
formas ou formas de apoio. Aplica. Aí ele exibe o formato ali. Mas para você não ter dúvida de que é ali que você altera o apoio, aqui ó, 2 cliques. Então eu digo aqui, avançado, qual que é o formato. Então aqui está a dimensão, a altura. Eu posso dizer que eu quero quadrada. Então 150 por 150. Perceba que está retangular. E a altura eu vou colocar 30, mais baixo, só para você ver. Isso aqui não é a fundação, tá? Ó, sim, vai modificar, sim. Ó, tá vendo? Ficou quadrado e modificou. Ok? Pode recalcular. Isso não é um volume de sapata, isso não tem um peso próprio.